Momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. A gente está aí com o Momento Nobre, apresentação aí do Carlinhos Gomes. Já recebendo aqui a participação do Murilo e também do Wanderson. Dá uma boa tarde para o Murilo. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos produtores, hein? Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os ouvintes. Segunda-feira, como a gente fala sempre, né? Hora de ficar atento e antenados nos números, né? A gente vê que o dólar fechando o dia aí a 4,97, o euro 5,86, a arroba do boi. Aqui tá marcando a base São Paulo, 350 a 370. Aqui no Paraná tá oscilando também, né? Isso, é o dia de afiar o machado, digamos, né? De ver como que tá a previsão do mercado e para tomar certas decisões nas propriedades. A gente vem trazendo semanalmente o negócio leite e carne aí, por mais que tenha vindo bem em linha, digamos assim, ainda tem algumas variações e perspectivas para os próximos meses, né? Eu queria perguntar para você, justamente já entrando nesse assunto, referente aí ao cenário do leite, qual o principal fator que está impactando na margem do produtor de leite e corte? Resumir a pergunta, é o preço do leite ou é o custo alimentar, Murilo? Então, é um consórcio das duas posições, né? A gente vendo um cenário 2025 aí, queda muito forte no leite, né? Em contrapartida, o corte numa crescente muito boa. E é bem relativo, sabe, Carlinhos? Porque falando da questão do preço do leite, que nos comentou até a questão do dólar aí, o dólar, principalmente na questão de exportação pro animal de abate, ele é positivo para o produtor interno. Mas pensando internamente para o setor do leite, ele é praticamente, digamos que se traz mais negatividade do que positividade, sabe? Porque o que acontece? O dólar baixo, ele facilita muito a importação interna. Então, a importação interna, o produto dos países vizinhos, fica mais atrativo comprar do que comprar o próprio produzido no Brasil, sabe? Então, fica bem difundida essa questão do preço. Mas, voltando à questão da pergunta, relacionada a isso, o que difere muito o sucesso na produção hoje é o custo alimentar. Então, está deixando a margem muito espremida. Então, a gente falando das principais commodities que está atrelado à alimentação animal, seja ela tanto no leite como no corte, seriam principalmente o milho e a soja. Então, hoje a gente vem com o milho numa alta, a gente fechou o ano ali em 2025 ali com milho a 72, 73 reais a saca, aqui na nossa região, e a gente está vendo esse cenário se repercutir muito, sabe? Então, o que acontece? A oferta de demanda do milho, no caso, está muito alta. Então, a gente está numa entre safra com safrinha praticamente. Então, a safra das águas que a gente diz praticamente está se encerrando e nesse período a produção ainda não atende toda a demanda, sabe? Então, o estoque nosso a nível Brasil ainda está sendo bem limitado conforme a demanda que exige de milho. Já na entre safra, quando a gente estiver próximo de junho, julho, que está colhendo a parte de milho safrinha, começa a abastecer melhor os nossos estoques e a previsão nesse período é de ter o milho um pouco mais em conta, não milho barato, mas um milho um milho um pouco menos caro, digamos assim. Então isso pode favorecer na questão do custo alimentar, pensando que o milho hoje como energia, fonte de amido, não se encontra muitas alternativas no mercado nacional. Então, a principal fonte de amido é o milho. Já na questão da soja, a gente encontra vários outros ingredientes que podem estar substituindo na questão da proteína. Então, não é uma interferência tão direta, por mais que seja um ingrediente muito utilizado na alimentação animal, mas o farelo de soja, que é derivado da soja, ele ainda não está numa alta tão grande assim. Também varia muito conforme o dólar, essas commodities, né? Então, falando de commodities, o que manda muito é o preço do dólar. Então, subiu o dólar, dispara essas commodities e está muito atrelado também ao estoque mundial de grãos. Então, conforme a demanda externa do país vai movimentando esse mercado. E referente ao milho, o que se deve a essa alta demanda de consumo de milho, né? A gente vê falar de muitas usinas de etanol se instalando no país e isso ocupa a demanda muito alta em milho para direcionar para o etanol. E o derivado desse processo a gente tem os DDG, né? Que é uma fonte de proteína do milho. Então, como eu comentei, ele acaba
vindo com um opcional para a utilização da proteína, né? Você perde a fonte de amido, né? Então, que é utilizado na produção de etanol. Então, hoje a competitividade na nutrição animal referente à energia tá brigando muito com esse mercado do etanol, né? Então, antes a gente falava de milho muito focado na parte de produção de ração, alimentação animal, e hoje ele já tem um mercado, digamos assim, que o milho foi mais valorizado, né? Então, isso aumenta muito a demanda do milho, que faz o preço ir lá em cima, né? Então, como a gente vem comentando, a relação mais antiga que existe, que é a oferta e demanda, né? Então, isso tem mandado muito no custo alimentar, e o que a gente passa para os nossos clientes, produtores, todos os parceiros nossos, que a fonte de trabalho com nutrição animal a gente não tem muita margem para erro. Nunca teve, mas hoje principalmente a gente tem que buscar muita eficiência. Então é evitar perdas, fazer uma nutrição balanceada, você ter uma particularidade dentro da propriedade que você possa direcionar esse produtor, tá fazendo o uso adequado, então buscar alternativas que possam atrelar. Tanto internamente, hoje a gente produz todo o nosso volumoso, né, que é a base de silagem de milho, para secar desvém, alfafa e tudo mais, e a gente tem buscado também a produção do milho grão. Então, para a gente poder abastecer os nossos estoques, tentar ter um custo mais efetivo, para que a gente fique competitivo na nutrição animal e entregar essa praticidade ao produtor, né? Então, hoje, a gente não adquire mais fubá de terceiros fora, digamos. A gente busca produzir o próprio milho, que a gente não produz, a gente busca no mercado externo, e a questão de moagem e processamento desses grãos aí, a gente acaba fazendo tudo internamente. Tudo pensando em baixar custo para ficar mais competitivo e trazer essa comodidade e parceria junto ao produtor no campo. Só informação para o produtor, a gente comentou aí da arroba do boi, 350 a 370, a base São Paulo aqui no Paraná oscila nesses números também? Isso, acho que o Wanderson pode complementar para a gente referente esses números aí, Wanderson. Aliás, tem números aqui, tem manchete no Mundo Econômico, uma das principais manchetes do dia de hoje, dólar fecha no menor valor em 2 anos em meio aí a impasse entre Estados Unidos e Irã. Eu pergunto para você, Wanderson, o agro não para, mas o mercado muda. Isso mesmo, até agora nesse ano, agora 2016, assim, 2026, desculpa, quem não se adaptar, né, fica bem desatualizado. Hoje o produtor de leite sente bem no bolso os preços pressionados, margem apertada, o custo alto ali da nutrição em si, né? Mas a verdade é uma só, não é o preço do leite que define o lucro, é o custo por litro produzido. E aí que entra a diferença entre sobreviver e fazer o crescimento ali na propriedade, né? E na pecuária do corte já o cenário mudou, né? O Brasil segue forte, exportando, produzindo, mas o lucro também não está só na arroba. Está na eficiência, está na gestão, está na nutrição, né? E quem entende isso sai na frente, né, dos outros, né? E isso que nós da Nobre, né, chega nesse momento agora com um propósito claro, né, para o produtor, né? Não é só vender o produto, é entregar resultado dentro da fazenda, com tecnologia ali na nutrição, manejo e estratégia, para a gente ajudar o produtor a produzir mais leite por vaca, melhorar ganho de peso do gado do corte, reduzir o custo por litro e por arroba, né? E aumentar a sua margem ainda mesmo em tempos difíceis, né? A gente entende aí que 2025 foi um ano muito apertado, aí a gente entra em 2026 já com a expectativa assim de ajuste, né? Porque agora o momento da 2026 exige uma decisão, né? Agora não é hora de produzir mais, é hora de produzir melhor, né? E quem investe hoje em eficiência vai colher o fruto, o lucro, né? Quando o mercado reagir. O mercado não está aceitando desaforo, né, Wanderson? Isso. Tem que estar sendo tudo bem manejado. Todas essas questões que o Wanderson estava comentando, que eu lembrei agora aqui, que para o produtor hoje que produz a própria silagem de milho, o próprio pré-secado, não é só no momento da produção de leite que fica preocupado com a produtividade por vaca, mas é desde a escolha do híbrido, a cultura que vai estar se implantando, condução da cultura e principalmente no processo de colheita, que é o processamento de grãos, né? Porque a gente tem alguns comparativos que a gente fala que, então, um método de mensurar a questão da qualidade da silagem, que é o KPS, né? Que é o nível de processamento de grãos.
Então o KPS acima de 70%, 75% tá um grão bem processado. Então o que indica isso aí? Às vezes o produtor tem empresa parceira ou alguém vai ao técnico lá, faz análise bromatológica daquela silagem que ele está trabalhando. E dentro dessa análise, alguns laboratórios fornecem somente o percentual de amido dentro daquela silagem e possivelmente o amido enzimático. E é interessante esse ponto a gente abordar, porque às vezes o produtor vê lá o percentual de amido e fala, opa, minha silagem está muito boa, mas o amido enzimático é aquilo que a vaca vai aproveitar. Então, às vezes o produtor pega lá uma silagem com 35%, 40% de amido, já pensa em mensurar na questão do ajuste de dieta, vou tirar um pouco de fubá, porque minha silagem está muito boa. Mas se você pegar o amido enzimático, às vezes está em 20%, 25%. Então, o que é? O amido enzimático é o que realmente a vaca vai aproveitar, que ela vai ter a digestibilidade daquilo. Então, esses pontos vale salientar, por conta que às vezes o produtor na propriedade vai estar acompanhando a parte nutricional do animal. Vê lá no esterco do animal a presença de grãos de milho, porque o KPS no campo já foi baixo. Então não teve um processamento muito bom, ficou o grão inteiro, a vaca não aproveitou aquele grão e tá expelindo nas fezes, né? Então ali, se o produtor analisar o investimento que ele pode ter num processamento muito bom de grãos, ele está reduzindo o custo alimentar dele lá na frente. Então essa questão da silagem bem processada é economia no bolso, e isso a gente preza muito para essa qualidade nossa dentro da nossa nutrição. Silagem bem processada e todos os ingredientes que a gente trabalha, esse critério muito grande na questão de qualidade dos materiais, que vai entregar essa nutrição de qualidade ao produtor final. Então, apresentamos Momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado, hoje com a participação do Murilo e também do Wanderson. Agradecer aí a presença de vocês aqui no programa Cowboy do Rádio. Um abraço, Carlinhos. Queria deixar um abraço pro meu pai. Hoje está de aniversário o Paulinho, famoso Pedro Jeque. Parabéns! Grande abraço. Um grande abraço aí, Carlinho, e o pessoal, os ouvintes aí. Procure a equipe da Nobre e leve mais resultado para sua propriedade. Isso, eficiência tem nome e parceria que dá resultado. Tá certo, então. Próximo programa, Nobre Nutrição Animal, na quarta-feira. A gente continua aqui, né?